Bom, agora a gente vai passar para outro grupo, que também é um grupo de anti-inflamatórios, e falar um pouquinho das indicações, cuidados e riscos na prescrição dos corticoides ou corticosteroides. Aqui, os principais de uso sistêmico que nós temos é a prednisona, a prednisolona, a dexametasona e o deflazacort. E aí, lembrando, né, que os corticoides, eles atuam bem acima da cascata inflamatória, então eles atuam inibindo a fosfolipase A2, que é o fosfolipídio de membrana, quando ocorre uma lesão de membrana, e eles inibem tanto a produção do ácido araquidônico, quanto da COX, quanto da LOX e todos os mediadores do processo inflamatório. Até por isso que eles são mais eficazes nesse sentido, né? Eles conseguem ter uma eficácia anti-inflamatória muito maior do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Agora, esse quadrinho aqui, ele mostra o seguinte. Ele mostra o processo inflamatório, as características do processo inflamatório, que é o eritema, o edema, o calor, a dor, né? E o processo de cicatrização e reparo que vem depois. E os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, eles podem atuar tanto em doenças alérgicas, doenças autoimunes, para rejeição de transplantes, porque eles fazem efeitos imunossupressores em doses mais altas, quanto para auxiliar na reparação de tecido lesado, traumatismos, em doses um pouco mais baixas, né? Eles têm, na verdade, um efeito de dose imunossupressora e de dose anti-inflamatória. O que a gente sempre tem de efeito quando a gente usa corticoide? A gente tem o efeito mineralocorticoide e a gente tem o efeito glicocorticoide. O efeito glicocorticoide é o efeito que vai gerar o processo a anti-inflamação, né? O efeito da inibição da inflamação. E o efeito mineralocorticoide é o efeito que vai gerar uma certa retenção hídrica. Aqui embaixo, nesse quadro, a gente consegue ver a potência desses efeitos. Vejam que em azul tem a potência do efeito mineralocorticoide. E em amarelinho, nesses tons de amarelo e laranja, tem a potência do efeito glicocorticoide. E aí o que a gente percebe? Que o cortisol, por exemplo, que é a nossa substância endógena, que tem efeito, né, hormonal e como uma substância corticoide, tem tanto potência 1 para efeito mineralocorticoide, quanto potência 1 para efeito glicocorticoide. A prednisolona, ela tem uma potência grande glicocorticoide, que é de 4, e 0,8 de mineralocorticoide. Então, não é nula. O efeito mineralocorticoide da prednisolona não é nula. Já a triancinolona, dexametasona, tem efeito mineralocorticoide nulo. A aldosterona, por exemplo, que é o nosso mineralocorticoide endógeno, olha a potência da aldosterona, 3.000, né, de efeito mineralocorticoide. Por isso que ela atua, né, no sistema renina-angiotensina-aldosterona para fazer toda a retenção, o equilíbrio hidroeletrolítico aí, hormonal. E a aldosterona, ela tem pouquíssimo efeito, né? 0,3, olha, pouquíssima potência glicocorticoide, já que o efeito dela é justamente atuar nessa questão dos eletrólitos, né? Então vejam que as substâncias que a gente usa como corticoide, uma delas é a prednisolona, elas vão ter tanto potência mineral quanto potência glicocorticoide. Então isso aqui acaba explicando boa parte do mecanismo de ação desses medicamentos. Tá? E também das reações adversas, tá? Então, aí, por exemplo, que a gente tem o efeito esse efeito glicocorticoide na questão do diabetes, né? Nós temos aí a estimulação da gliconeogênese hepática, e aí, muitas vezes, vem a atrofia tecidual, fraqueza muscular, osteoporose, inibição do crescimento, que são aqueles efeitos deletérios a longo prazo, né? Do uso a longo prazo desses medicamentos. Os glicocorticoides, nós temos que eles são inibidores da fosfolipase A2, então eles diminuem prostaglandinas, leucotrienos, todas as enzimas, né, e os mediadores eicosanoides. Nós temos outros aqui, outros protótipos, a betametasona, a dexametasona, e aí aqueles que nós falamos antes também, prednisona, prednisolona, deflazacort,
Os principais eventos adversos seriam a supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com a involução da adrenal e a cessação da secreção de corticoides endógenos, o efeito rebote, a síndrome de abstinência e os efeitos córtico-dependentes, né, dos pacientes que usam em uso contínuo. E também os efeitos imunossupressores. Claro que depende muito da dose, tá? Então, efeito imunossupressor, que é quando a gente tem uma ação desses medicamentos em nível nuclear para fazer o remodelamento da transcrição gênica, né? A gente pode ter daí baixa de linfócitos, baixa de células monócitos, basófilos do sangue, a gente acaba tendo efeito imunossupressor, por isso que eles são usados em doses bem altas para doenças autoimunes, para rejeição de transplantes, e aí, por isso, né, tem essa vantagem. Na verdade, a eficácia clínica dos anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, eles têm 3 usos principais, que seria a terapia substitutiva, que é aquela dose basal, que é como se fosse repor a dose basal do cortisol. Seria a terapia sintomática, que são as doses já farmacológicas, mas aí com efeitos anti-inflamatórios. E seria a terapia imunossupressora, que é aquela dose maior do que a anti-inflamatória, que seria a dose imunomoduladora mesmo, né, que já é uma dose alta e que daí vai ter bastante efeito mais deletério. Então, geralmente os corticoides nós temos esses 3 tipos de uso aqui deles, tá? E aí as principais reações adversas a gente tem pelo próprio efeito na função mineralocorticoide e na função glicocorticoide, conforme a explicação daquele quadrinho. E alguns deles são, então, o processo de osteopenia e osteoporose, porque acaba diminuindo a reabsorção de cálcio pelos ossos, edema, hipertensão, aumento do apetite, a presença de úlceras pépticas, né, com o decorrer do tratamento, distúrbios em nível central, aumento do risco de infecções quando as doses são imunossupressoras, principalmente, e a síndrome de Cushing, né, que é toda aquela caracterização bem específica de redistribuição de gordura corporal, crescimento aumentado de pelos, acne, insônia, hirsutismo, então é uma síndrome bem característica.